Sadi começou a maquiagem aplicando um primer da Makeup Forever em todo o rosto pra atenuar um pouquinho as ruguinhas, preencher algumas linhas e deixar a pele preparada para receber a base. Depois de aplicar o primer em todo o rosto, Sadi passou uma base também da Makeup Forever com um pincel 187 da MAC. E ele deu a dica que para peles mais maduras o melhor é usar uma base mais líquida ao invés da base em bastão ou base cremosa. Enfim, o importante é evitar bases mais espessas, porque esse tipo de base tende a acumular em ruguinhas, nas linhas de expressão e deixar o rosto mais pesado. Então, para quem tem a pele mais madura, apostar sempre em bases mais suaves. Como corretivo, o Sadi usou a caneta Flash Iluminador do Boticário e ele também recomenda que, no caso de manchinhas ou olheiras, é melhor usar um produto um pouco mais delicado, mais suave, ao invés de usar talvez um corretivo cremoso, mais espesso, porque qualquer produto mais espesso acaba acumulando e marcando as rugas. Ele também aplicou o Flash Iluminador em alguns vincos do rosto da minha mãe, porque o Flash Iluminador, ele, além de corretivo, ele dá uma iluminada, então dá um pouquinho de luz naquelas áreas mais escurinhas, mais marcadas, para abrir um pouco o rosto. Para completar a pele, o Sadi passou um pouquinho de pó, o Studio Fix da MAC, mas ele avisa que quem tem a pele mais madura, o melhor é usar pouco pó. Então, usar pó só nas áreas mais importantes, como na zona T, né, a testa e o nariz, e evitar também de passar o pó na área dos olhos, porque marca muito. O Sadi também usou um pó bronzeador da Sephora. Ele aplicou um pouco abaixo das maçãs do rosto, seguindo a linha da mandíbula, perto da raiz do cabelo, para dar mais definição para o rosto, criar uma sombra mais acentuada nesses lugares. Como a minha mãe tem o nariz um pouco batatudo, ele também passou esse pó queimador na lateral para criar um efeito sombra e fazer com que o nariz pareça um pouquinho menor. Nas bochechas, o Sadi usou o blush rosa queimado da linha Intense. E vocês sabem que aqui todo mundo adora blush, porque mulher que não usa blush fica com cara de pobre. E como esse look é gaúcha rica, tem que usar muito blush para deixar as bochechas bem coradinhas e com cara de saúde. Depois o Sadi aplicou a solução para sobrancelhas do Boticário. Ele passou a partezinha cremosa para preencher a sobrancelha e depois a parte em gel para pentear os fios e deixar eles no lugar. Para começar o make do olho, o Sadi aplicou o primer Shadow Insurance em toda a pálpebra. Esse primer vai ajudar com que a sombra não acumule nas ruguinhas, com que a coloração seja mais forte e com que a duração seja bem maior. Depois o Sadi aplicou o tom mais escurinho do trio mate do Boticário. É uma sombra marrom meio puxada para o berinjela, para uma ameixa. Ele usou um pincel de cerdas arredondadas para aplicar a cor em toda a pálpebra móvel. Depois da cor aplicada, ele usou um pincel de cerdas fofinhas, eu acho que é o 224 da MAC, para esfumar a margem da sombra e dar um efeito um pouco mais sutil. E aí com o pincel, o mesmo pincel que ele estava aplicando a sombra marrom, ele também começou a aplicar sombra preta da linha Intense no cantinho externo do olho. Ele foi passando aos pouquinhos, porque preta é uma cor um pouco complicada, então ele passava um pouquinho, via como é que ficava, passava mais um pouquinho, e aí foi construindo a cor camada por camada. Depois ele passou um pouco do tom pêssego do mesmo trio que ele estava usando antes, bem no centro da pálpebra, só para dar uma iluminada. Aí ele passou a sombra iluminadora do trio mate do Boticário na margem da sobrancelha. E ele passou só na margem mesmo. Como vocês podem ver, a minha mãe tem o ossinho da sobrancelha um pouco saltado. E ele disse que quem tem um ossinho assim mais saltado como a minha mãe, o bom é não passar sombra muito brilhante ou muito cintilante nessa área, porque chama a atenção para o saltadinho do osso. Sombra iluminadora aplicada. Ele volta com o mesmo pincel de aplicar sombra e mais um pouco da sombra preta para dar uma reforçada no tom. Depois ele esfumou esse tom mais um pouquinho para dar aquele efeito mais delicado, não ficar uma coisa muito marcada. Para delinear o olho, o Sadi usou o Proof Cream Eyeliner Palette. Ele aplicou a cor mais escura, que é um preto, chamado Caviar, em toda a base dos cílios com a ajuda de um pincel chanfrado e de ponta bem fininha. E ele foi aplicando bem junto da raiz do cílio para o delineado ficar mais fininho e mais preciso. Depois ele deu uma corrigida em algum defeitinho, algum borradinho com um cotonete e começou a delinear embaixo do olho com o mesmo pincel e o mesmo delineador em creme.
Por cima do delineador, o Sadi passou um pouco da sombra preta com um pincel fininho, para ajudar a assentar o delineador e dar um efeito mais esfumado, para não ficar uma coisa muito marcada. O Sadi usou o rímel Fenomenais da Givenchy nos cílios inferiores. Ele gosta muito desse rímel por causa do formato e facilita bastante a aplicação do rímel na parte de baixo do olho. Na de cima ele não gosta tanto, mas na parte de baixo ele adora e super recomenda. Nos cílios de cima, o Sadi usou o rímel Virtuose da Lancôme. Ele começou aplicando o rímel na parte de cima dos cílios para dar mais corpo, mais volume, e depois ele aplicou na parte de baixo dos cílios de cima, dando uma esfregadinha na raiz e subindo até as pontinhas. Com os cílios feitos, o Sadi deu mais uma reforçada no preto, e ele recomenda que todo mundo comece aplicando a cor aos poucos e depois de passar o rímel e o delineador, dá uma olhada geral na sombra e ver se pode carregar mais um pouquinho no tom. Para finalizar os olhos, o Sadi aplicou cílios postiços. Ele usou cílios da Fingers e cola Duo. Para ajudar na aplicação, ele usou um palitinho que acompanha todas as embalagens da Fingers. É um palitinho de plástico que ajuda na hora de pressionar certa parte do cílio para grudar num cantinho ou posicionar ele direitinho na linha dos cílios. Depois o Sadi delineou a boca da minha mãe com o lápis Retraute do Boticário. A cor é a cor rosada. E ao invés de só delinear e fazer só aquele traço, ele também foi preenchendo dentro da boca com o lápis, para não ficar aquela coisa marcada e também para ajudar a fixar o batom. Sadi usou o batom 26 da linha Intense. Ele começou aplicando o batom direto nos lábios para fixar bem a cor, e então ele usou um pincel de lábios para delinear bem a boca e fazer um acabamento mais trabalhadinho. Por fim, ele usou um cotonete para limpar os cantinhos e pronto! Mames versão gaúcha rica de Bagé.